Senhor Jesus, a menina, o menino, oh glória. Bom dia, irmã, Pai do Senhor. Bom dia, Pai do Senhor. Glória a Deus. Mais um dia aqui, né, irmãos? Segundo sábado do nosso propósito de 7 sábados, né? No propósito adorando. Mais um dia que o Senhor nos sustentou, mais um dia que o Senhor nos colocou de pé, nos permitiu, né, levantar daquela cama. Então, mais um motivo para adorarmos o nome dele. Nessa manhã eu quero compartilhar com os irmãos lá no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11, que vai dizer assim: cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando em alta voz. E caiu-se aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te, vá, a tua fé te salvou. Aleluia, Jesus. Irmãos, às vezes a gente olha e a gente fica analisando, né, a ingratidão das 9 pessoas que também foram curadas. Porque eu não preciso falar muito, né, que os irmãos entenderam. 10 pessoas necessitavam da cura. E essas 10 pessoas foram curadas, receberam a cura, receberam o algo que eles precisavam. Porém, no meio do caminho, a alegria era tanta, né, que ao verem que tinham sido curados, os 9 não voltaram para agradecer. Eu poderia muito bem vir aqui e falar mal desses 9, né, pegar eles, mas eu entendo que eles ficaram muito felizes em ser curados e foram para os sacerdotes mostrar que estava limpo, que estava purificado, e voltaram para suas casas, para suas famílias, que deve ser que há muito tempo já não via, né? Porque por ser leproso ficava excluído da sociedade. Mas o nosso foco hoje é trazer à nossa memória, trazer ao nosso coração, entender e receber da mesma forma que aquele leproso voltou, recebeu. Ele voltou para agradecer, porque ele imediatamente reconheceu que antes que eu mostre para o sacerdote, antes que eu mostre para a sociedade, antes que eu mostre para a nação que eu estou curada, antes que eu mostre para os meus familiares, eu vou mostrar para aquele que fez a boa obra. Eu vou voltar e eu vou agradecer a ele, porque grande foi a obra que ele executou em minha vida. Então, irmãos, nessa manhã, fica para mim e para você. Deixa os 12, ou deixa os 9 com o Senhor, para que o Senhor acerte com eles. E lembre-se desse e tenha o coração, assim como desse leproso, desse homem que voltou para agradecer imediatamente. Antes de eu mostrar para qualquer eu vou mostrar, eu vou adorar, eu vou exaltar o dono de tudo, aquele que fez tudo por mim, né? Então, nessa manhã, é isso que eu quero deixar para os irmãos. Eu quero também falar aqui, né? Não deixar de falar, porque através dessa palavra, a gente vai lá na mulher samaritana outra vez e a gente vai lembrar, capítulo 4 de João, versículo 42, que vai dizer: e diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Nós entendemos que aqueles 10 leprosos, eles já não conhecem mais Jesus pelo que eles ouviram alguém contar. Assim como
a mulher samaritana e aqueles outros que foram edificados através da vida dela, esses 10 leprosos também não conhecem Jesus mais só de ouvir, mas eles conhecem de ver e de sentir e de participar, de receber dos feitos do Senhor. Hoje o barulho está bem grande, irmãos, mas eu creio que vai dar para vocês entenderem. Então, hoje mais um dia, né, na qual eu tenho a oportunidade de testemunhar da parte do Senhor, mais um dia na qual eu tenho a oportunidade de adorar ao Senhor. Eu quero contar aqui para os irmãos mais um pedacinho, né, desse meu testemunho. Eu já falei sobre a casa e, irmãos, no mesmo ano na qual foi feita a promessa da casa, foi feito também muitas promessas da parte do Senhor para minha vida. E na maioria das vezes o Senhor usava o mesmo profeta, né? Era sempre o mesmo missionário que Deus usava para poder passar as revelações. Hoje eu tenho escutado muito, nesse tempo agora, eu tenho escutado muito as pessoas falando sobre profetada. Irmãos, eu acho horroroso quando eu vejo alguém abrir a boca para dizer, é tanta profetada. Sabe por quê? Porque eu entendo assim que todos, né, que se dispõem na presença do Senhor e que executa a obra do Senhor com obediência, é profeta, é homem, é mulher de Deus, desde que seja obediente. E o servo que ele é obediente, ele tem temor. E o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, se você não tem temor, se você não tem sabedoria, você é um tolo, né? Então, só os tolos se deixam levar pela emoção, só os tolos se deixam levar pela sua própria vontade. Mas aquele que tem temor, aquele que tem sabedoria, porque o temor é o princípio, então, se você já tem temor, você já tem um pouquinho. E aí você busca mais, o Senhor te dá mais sabedoria. Então, aquele que tem essa sabedoria, esse temor, ele não sai entregando recado aleatório e nem recebendo recado aleatório e muito menos tocando em profeta. Porque a palavra ela é clara e ela vai dizer assim, examinai, né, a profecia e não o profeta. A gente não pode sair tocando no profeta. A gente tem que examinar a profecia. E outra, o profeta, nem tudo Deus revela nos mínimos detalhes, nem tudo e nem para todos Deus revela. Tem vasos que Deus usa e fala os detalhezinhos. Tem outros que não. Deus fala meio que por cima, ainda mais se for no meio da igreja, porque dizendo ao povo que Deus não envergonha ninguém. Então Deus usa o profeta para falar assim, ó, para eu e você que está recebendo a profecia fazer uma análise. Mas Deus usou o profeta e falou tal coisa. O profeta não sabe de sua vida, irmão. Então, antes de sair falando, profetada daqui, profetada lá, vigia, entendeu? Analisa a profecia, analisa a sua vida. Como está a sua vida? Será que não tem um pouquinho de razão ali, aquela profecia? Então, analisa antes de sair tocando de profeta. É mais bonito. Tem sim muita gente que se deixa ser levado. Tanto os que passam a revelação, quanto os que recebem. Mas o Senhor nos dá liberdade para analisar a profecia e deixar o profeta quieto nas mãos dele para ele tratar. Então, assim, Deus usou por várias vezes esse mesmo profeta em minha vida. E nesse mesmo ano que o Senhor falou a respeito da casa, o Senhor falou sobre o culto aqui, né, que seria uma preparação. E o Senhor falou sobre a minha carteira de motorista e Ele deixou claro para mim, olha, Jane, você vai tirar a sua carteira, você vai ter um carro. Porém, antes do carro virar a sua carteira, né? Não vou andar imprudente. Então, o que aconteceu, irmãos? Nós mudamos para cá e nós já começamos a fazer os cultos de quarta-feira, uma vez na semana. Unimos com 2 ministérios, se eu não estiver enganada. Mas o Senhor, por várias vezes, falou que estava varrendo aquele povo daqui, porque o povo não tinha o mesmo propósito, que não estava, né, no meio do propósito a qual o Senhor tinha para as nossas vidas. Então, chegou um ponto que a gente ficou só, não tinha nenhum ministério apoiando,
e a gente congregava, né? Mas mesmo assim o ministério na qual a gente congregava não apoiava os cultos da quarta-feira, mas a gente continuou. E a gente foi indo, completou 4 anos a gente fazendo os cultos só uma vez na semana. E lotava, irmãos, aqui, e era na área de casa, no caso era na garagem, né? E lotava, porque as pessoas vinham e diziam assim que não, tem que ir lá porque até as crianças lá oram por revelação. E nunca foi assim. Aqui Deus usa, do menor até o maior. Só que tem que ter separação, tem que ter jejum, tem que ter consagração e oração. Então Deus usa aquele que se dispõe a se separar, a se consagrar, a jejuar e a orar, a vigiar principalmente. Então, a gente ficou 4 anos fazendo os cultos na garagem de casa e vinha muitas pessoas. E eu sempre dizia ao Senhor que aqui parecia uma caverna, na qual os profetas vinham para receber da parte dele, para ser alimentado, né? Da parte do Senhor, receber mais da parte do Senhor, porque vinha muita gente ferida aqui, vinha muitos pastores, muitos missionários que precisavam ouvir de Deus. E só deles chegarem lá no portão para descer do carro e ouvirem a oração que era feita, a oração inicial, eles já se sentiam abençoados. E isso é para que o nome do Senhor seja glorificado. E nós passamos esses 4 anos aqui, tanto é que começou a casa de oração. É casa de oração por isso, irmãos. Porque nós começamos ali, na área, na garagem. E chegou um ponto que a gente ia até os moradores de rua, buscava. A gente tinha os nossos amigos que bebiam, que tinham problema, que tem problema com álcool. Alguns já foram libertos para a glória de Deus. E a gente ia com eles, a gente buscava, a gente levava de novo. E a gente ia nesse propósito junto. E chegou um tempo que o Senhor falou para mim e para o meu esposo assim: agora chega de buscar e os pastores dispensar. Agora é para buscar e vocês mesmos vão cuidar. Tem um povo esperando por vocês, né? E eu tinha uma preocupação muito grande. Será que é a hora, Jesus, de pastorear? Tem pessoas que têm medo do pastoreio. Eu nunca rejeitei e eu nunca temi, irmãos, nessa questão, porque eu entendo que são promessas. E se o Senhor prometeu, é porque Ele vai capacitar para aquela obra, né? Para receber aquela promessa. Então, mais uma promessa cumprida do Senhor, e já tem 5 anos que nós não somos mais só a casa de oração, mas nós somos a casa de oração, Ministério Torrente de Querite. Para quem não sabe, é separação, Torrente de Querite. Vai fazer 5 anos agora, né? Mês que vem, não, em novembro, faz 5 anos, para a glória de Deus. Teve pessoas que chegou ao ponto de dizer, né, profetas usados por Deus, de dizer que muitos diziam que não ia durar 3 meses, né? E a gente tinha um centro de macumba do outro lado da rua e na parte de trás também, um centro espírita. E o Senhor, Ele nunca deixou a gente desamparado, Ele nunca nos deixou sem a cobertura espiritual necessária para esse propósito. E todas as vidas que entraram aqui, entraram e foram abençoadas, entraram e foram curadas. Muitas, hoje dos que estavam aqui, eu tenho um daquela época, eu tenho só um, que está resistindo esses 5 anos, que é o Alisson, né? Ele foi um dos últimos a entrar e é o que está permanecendo aqui até agora. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, mas o povo a qual o Senhor separou e permitiu ficar aqui, né? O Senhor nos usou, o pastor Jeová está chegando ali. E o Senhor nos permitiu ser canal de bênção na vida deles e nos permitiu aprender com eles também. Mas foi mais uma das promessas a qual o Senhor nos fez e nos abençoou. Estamos há 5 anos só no Torrente de Querite, para a glória de Deus. E nesse mesmo propósito, irmãos, o Senhor, Ele me honrou com a minha carteira de motorista. E eu tinha muita preocupação se eu ia passar ou se eu não ia passar. Mas eu dizia assim: Senhor, foi o Senhor quem prometeu. Foi o Senhor quem prometeu.
E eu lembro que eu não fiz campanha, irmãos, para que desse tudo certo. Eu fiz campanha para que o Senhor tirasse os embaraços, tirasse os impedimentos. Porque às vezes eu mesmo poderia impedir, né, de receber aquela bênção a qual o Senhor tinha prometido. Então eu fiz campanha, algumas, assim, né? Eu fiz nesse propósito algumas campanhas pedindo ao Senhor para tirar os impedimentos. E eu saí vitoriosa para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor prometeu. Era a promessa dele para a minha vida. Então, independente de qualquer coisa, o Senhor já havia prometido. E se eu continuasse na posição, no centro a qual Ele quer, Ele ia me honrar. E assim foi feito. Ele me honrou. E já tem 3 anos já, que eu tirei minha carteira para a glória de Deus. Aí, irmãos, 3 anos. Passou 1 ano, a carteira. 2 anos. Aí eu comecei a falar, Jesus, mas 2 anos eu sem dirigir, pai. Tô precisando dirigir, Jesus. E aí, irmãos, eu clamando, né, ao Senhor. Clamando assim, né? Ô pai, me ajuda. Tem misericórdia. E eu ia para a escola do Cristo, irmão, buscar ele. E eu ia, Jesus, tem misericórdia. Pai, eu não dou conta mais de subir essa ladeira a pé. Deus, eu não dou conta mais de subir isso aqui, Pai, de buscar. E aí a motinha do Neemias, que dava para empurrar e ele ir, estragou, irmãos. Eu ia subir na ladeira, a motinha estragou, a motinha voltou descendo de novo, eu correndo atrás do menino. E aí, irmãos, eu clamava ao Senhor todos os dias. Aí, como a motinha estragou, eu tinha que levar o Neemias no colo. E quem conhece aqui sabe que a gente tem que subir a ladeira ali e ir, né, para a escola. É perto, mas é longe. Para quem tem muita dor nos ossos, né, por causa da fibromialgia. Então, é complicado ainda levando uma criança. E aí, irmãos, o que aconteceu? Eu clamava todas as vezes. Eu subia orando, eu voltava orando. Eu chorava, às vezes, no meio da estrada. Às vezes, com chuva, eu tinha que ir com Neemias. Com sol, eu tinha que ir com Neemias. E era luta, irmãos. A gente passa assim, hoje eu conto sorrindo, mas quem me vê sorrindo não entende a dor. E aí, irmãos, eu ia clamando sempre. E o Cris falava, mãe, compra logo um carro. Meu filho tá chegando, vai dar certo, vou comprar, preocupa não. E o Senhor já tinha prometido o carro, né, pra mim. E eu cheguei num ponto que eu falei, e agora eu vou fazer uma campanha. Nós estávamos no círculo de oração e eu fiz a campanha, só que eu falei, tava a Stacy e a irmã Isadora na época. E eu falei para elas, olha as meninas, eu vou fazer uma campanha em prol de algo durante 7 dias, nesse círculo de oração. Só que eu não vou falar para vocês qual é o algo, mas eu peço a vocês que orem junto comigo. E eu comecei, irmãos, 1, 2, 3 dias. No 3º dia, Deus usou a Stacy, que não sabia o que eu estava pedindo, e Deus falou assim, olha, Jane, foram 3 dias pedindo, mas agora o restante dos 7 dias de propósito não é mais pedindo, e sim agradecendo, porque eu já te entreguei a bênção e a vitória em suas mãos. Eita glória, louvado seja Deus. E irmãos, aí eu fui fazer 4 dias, agora só de gratidão, só agradecendo ao Senhor, porque Ele já tinha me entregue minha bênção. E eu fiz esse propósito, irmãos, e demorou um pouco, mas eu creio, irmãos, que não foi nem 1 ano direito, não. Eu não estou ligada assim, mas eu creio que não foi nem 1 ano direito. E o Senhor me honrou agora, no mês de junho, com o carro. E o mais incrível é que o Giovanni já tinha olhado um carro e ele queria comprar. E aí ele falava, não, mas a gente vai ficar apertado. E eu falei para Deus assim, Deus, o Senhor falou que ia me dar um carro. Se o Senhor falou que ia dar para mim, então o carro é no meu nome. Sendo no meu nome, Pai, então eu que tenho que ir lá comprar. A dívida, a conta, ela tem que ser minha, que no caso eu creio, porque eu tenho uma fé extraordinária, diferenciada, e eu entendo que se Deus prometeu, eu tenho que ir lá e agir, mas crendo na promessa dele. Então o que acontece?
Se o Senhor prometeu para mim, eu tenho que usar a minha fé. Não é ser irresponsável, não. Eu entrei no emprego e eu falei assim, peraí, aí a irmã tinha comprado um carro também. Eu falei, pera, me dá o número dessa garagem que eu vou falar. Irmãos, eu falei na garagem num sábado. Aí eles demoraram a me responder. Segunda-feira eu já fui, já fiz o processo todo. Quarta-feira eu tava já com o carro. É um Celta preto. Coisinha simples pro mundo, mas pra mim é a coisa melhor do mundo. Já ouvi 2 vezes alguém falando assim que Deus manda dizer que vai trocar. Mas tô feliz assim, entendeu? Que o Senhor venha trocar, mas no tempo dele, conforme a vontade dele, porque eu também não posso rejeitar as bênçãos, né? Mas eu sou feliz por causa desse carro a qual o Senhor me entregou. É simples, irmão, mas o Senhor me entregou. E são promessas dele, né? São promessas que ele tem feito, ele tem me honrado. E eu sempre disse para o Senhor assim que eu queria tirar a carteira, mas que eu queria dirigir com segurança e com confiança. Mas o Senhor, o pastor Jeová me atentando a ver. Mas eu entendo, eu estava falando, ele me atrapalhou. Eu sou grata ao Senhor por tudo, porque ele fez promessas e ele mesmo tem sido fiel e será fiel eternamente para cumprir todas elas. E eu estou aqui, né, mais uma vez, no adorando, contando esses testemunhos para você entender que se você tem promessa de Deus na sua vida, se o Senhor prometeu, elas vão cumprir. Mas cabe a mim, a você, se colocar na disposição, se colocar no centro da vontade do Senhor e deixar Ele te guiar, deixar. Aí, irmãos, o mais incrível é que eu entrei no emprego lá, comprei o carro. Aí, irmãos, você pergunta assim, continua no emprego? Não. Sabe por quê? Quem prometeu é fiel para cumprir. Talvez alguém vai escutar e vai falar assim, não trabalha não para ver se paga. Tô trabalhando não, irmãos. Mas não tem uma parcela vencida. Entendeu? Por quê? Porque o Senhor, Ele prometeu na minha vida. E Ele está cumprindo dia após dia. E Ele não tem deixado faltar. As aves do céu, ó, não semeia e nem colhe, mas elas comem todo dia. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão lindo quanto os lírios do campo. E é essa a promessa que o Senhor faz para cada um de nós. Tem pessoas que vai trabalhar, tem pessoas que vai estudar, vai ter uma profissão, tem pessoas que vai ter um bom emprego, vai ser renomado, mas tem pessoas que vai viver na dispensação, vai viver na graça, entendeu? Vai viver pela infinita misericórdia de Cristo. E esse é o segredo. Até você entender esse segredo, que você é totalmente dependente dos céus, você passa luta, você passa peleja. Por quê? Porque eu entrei em vários empregos. Vários. Eu orava, Senhor, abre a porta. Senhor, abre a porta. E as portas eram abertas. Eu ia lá, Deus me usava conforme a vontade dele, eu saía. Aí o povo vai assim, minha cara, Deus não tem emprego pra você não. Tem não, irmãos, porque vocês não querem tomar posição e cuidar da obra, aí eu tenho que ficar, né? Mas hoje eu entendo o que é viver no centro da vontade do Senhor. Hoje eu entendo o que é viver a vontade do Senhor. E eu louvo a Deus por isso, né? E nessa manhã, eu não queria falar muito, irmãos, porque aquela pessoa que me ama tanto, minha mãe, falou assim, minha filha, tava assistindo lá, mas fala demais! Comecei a dar conta, não dá conta de conversar tanto assim, não. Vigia, Dilza. Mas assiste aí, irmãos, sabe? Eu tenho que glorificar o nome santo do Senhor e nas igrejas não tá dando tempo, não. Então vocês têm que me ajudar, entendeu? E agora eu passo aqui a oportunidade para a irmã Tiffany. Esse hino é um hino que fala muito ao meu coração.
é um hino que eu recebo muito da parte de Deus e eu entrego muito, né? Assim, a minha adoração intensa e sincera ao Senhor. Amém? Que esse louvor venha falar com os irmãos. Vamos louvar o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Espírito Santo. O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, ou o medo me atingiria. Mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu. Porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. O Senhor sabia que eu mudaria. Em nome de Jesus. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, ou o medo me atingiria. Mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu. Porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. Mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu. Porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. Perdoa-me pelas vezes que eu não te glorifiquei, tanto que eu pedi e pouco agradeci. Perdoa-me, perdoa-me, recebe-me como filho, perdoa-me. Me escolheu, mas mesmo assim me escolheu. Porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. Não mudará, somente ele não passará. Aleluia, Jesus, que esse louvor venha falar ao seu coração e que o Senhor receba como um cheiro suave sobre as narinas dele, né? A nossa gratidão, a nossa adoração. E eu louvo o Senhor por mais essa oportunidade. Eu vou orar com você, amém? Receba essa oração, receba mais um dia desse propósito adorando, que a sua casa receba o espírito de adoração
E adoração não é só pegar o microfone dentro de uma igreja, dentro de um templo e louvar um hino. Não. Adoração é entregar o seu testemunho. Adoração é olhar para os céus e dizer obrigada, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito. Obrigada, Senhor, pela tua vontade sobre a minha vida. Isso é adoração. Adorar ao Senhor na beleza da santidade dele é independente da situação. Mesmo sangrando o seu coração, mesmo chorando, mesmo, sabe, irmãos? Como fala, rastejando, porque não tem força de se colocar de pé, ou às vezes nem de joelho não consegue. Mas você está adorando, você está sendo fiel ao Senhor na sua adoração. Eu sou adorador. Mas aí o adorador é só pegar um microfone e louvar um hino. Não, irmãos. Adorador, todos aqueles quanto tem fôlego, ou tudo aquele quanto tem fôlego, louve ao Senhor. E não é no microfone, não é só em cima do altar, não é em meio à multidão. É no seu íntimo, é no seu secreto, é no abrir da porta do seu quarto, entrar e fechar ela e convidar ao Senhor. É no lavar das vasilhas que você convida o Senhor a estar junto contigo. É no limpar do chão que você começa a glorificar o nome santo do Senhor. É no andar na rua, você começa a adorar ao Senhor. É no se lembrar de tudo quanto o Senhor tem feito, de quantos livramentos o Senhor tem te dado, de tanta coisa que você já quis segundo a tua vontade e o Senhor operou segundo a vontade dele. Isso é adoração. E ela é a perfeita adoração. E é chegado o tempo em que os adoradores, os verdadeiros adoradores, adorarão em espírito e em verdade. Esse espírito e em verdade é para que o Senhor receba e não os outros. Entendeu? Testemunha, conta o seu testemunho. Ontem nós falamos sobre tocar a buzina em Sião. Toca a buzina, glorifica. Usa essa buzina que você tem aí, irmãos. Vai que sua buzina é grande igual a minha aqui, olha o tamanho da minha boca, misericórdia, Senhor. A dela também é grande. Vai que é desse tamanho aqui. Abra essa buzina aí, irmãos, e começa a glorificar, a tocar essa buzina aí, ó, e a levar esse evangelho, essa palavra, esse espírito de adoração por toda essa nação. Mostre à nação que existe um povo cujo Deus é o Senhor e grandes coisas ele faz. Amém? E não é só pelo que ele faz, não é pelo que ele é mesmo, tá bom? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, eu louvo, eu exalto, eu engrandeço o Teu nome santo por mais essa oportunidade, por esse segundo sábado, Papai, do propósito de 7 sábados no Adorando. Papai querido, Papai amado, que nesta manhã o Senhor vai de encontro a cada vida, que o Senhor vai de encontro, Papai, a cada celular, a cada televisão, Espírito Santo de Deus, a cada um, Papai querido, Papai amado, a cada mão, Espírito Santo, que irá tocar, Espírito Santo de Deus, este objeto, Papai, esse aparelho para receber da Tua presença. Que o Senhor vai de encontro, Papai, a cada ouvido, a cada coração, a cada mente, Espírito Santo de Deus, nesta manhã. E que o Senhor venha operar o sobrenatural do Senhor. Que haja cura, Pai, para aqueles que estão enfermos. Que haja libertação, Pai, para aqueles que estão possessos. Que haja transformação de vidas, Papai, para aqueles que já não têm mais esperança. Deus querido, Deus amado, que o Senhor vai de encontro àquela vida que ainda nesse dia, Papai, ou por esses dias tem falado, Pai, eu não suporto mais, eu não aguento mais e o melhor é desistir. Deus de poder, Deus de glória, o melhor não é desistir. O melhor é adorar ao Senhor, Papai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Deus querido, Deus amado, vai de encontro ao Espírito Santo de Deus. As crianças nesta hora vai revestindo, protegendo e livrando. Vai visitando, Papai, aqueles que estão em situação de rua. Vai de encontro ao Espírito Santo de Deus, os presídios masculinos, femininos. Vai de encontro, Papai, às casas de detenção nesta hora. Os asilos de idosos, Papai. Deus querido, Deus amado, aqueles lares, Papai, que abrigam as crianças abandonadas. Deus de poder, Deus de glória, vai de encontro àqueles, Papai, que tem deixado Satanás dominar sua mente, Espírito Santo de Deus, para praticar o mal contra os inocentes. Papai, para tirar a vida de inocentes, para abusar, Papai, de inocentes. Deus querido, Deus amado, até mesmo das outras pessoas, Papai, que já tem consciência, mas que o Senhor vai de encontro, Papai, a essa pessoa que tem
na sua mente, no seu coração, papai, projetado fazer o mal contra o outro, que nesta hora, papai, a história venha a ser mudada, que o Senhor venha dar o quebrantamento, e aquele, papai, que fazia o mal, que pensava o mal, venha pensar, papai, o bem, venha praticar o bem segundo o teu querer e a tua vontade. Espírito Santo de Deus, vai de encontro nesta hora, opera o sobrenatural, papai. Vai de encontro a essas vidas que eu não sei a causa, papai, eu não citei essa causa aqui, mas que o Senhor sabe, o Senhor conhece, papai, que o Senhor vai de encontro. Não opera segundo a minha vontade, nem a vontade desse irmão que necessita, mas opera, papai, segundo o teu querer e a tua vontade. Que a tua presença, Espírito Santo de Deus, venha alcançar cada vida, papai, que irá receber este vídeo, que irá receber, papai querido, papai amado, essa ministração, esse testemunho. Deus querido, Deus amado, vai de encontro e opera sobrenatural. Fortaleça, papai, aquele que está fraco. Levanta, papai, aquele que está caído, papai, renova as forças nesta manhã, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Vai de encontro, Espírito Santo de Deus, nesta hora, visita o trânsito, papai, repreende todo espírito de violência, visita o celeiro, papai, daquele que está com o celeiro vazio, ou que está quase, papai, a acabar, vai de encontro e não deixa faltar. Visita aquela vida, papai, que está ansiosa nesta manhã, que está preocupada, papai, com o que há de vir, com o que há de fazer, vai de encontro nesta hora, Espírito Santo, e assim como o Senhor fez na minha vida, me fez descansar na tua presença, papai, descansar, repousar nos teus braços, crendo que o Senhor irá fazer por mim, que o Senhor faça, papai, por essa vida nesta hora. Visita esse, papai, que sofre de depressão, que sofre, papai querido, papai amado, de transtornos, de ansiedade, que sofre, papai, de pânicos. Deus querido, Deus amado, vai de encontro e entrega a cura, entrega, papai, a bênção, a vitória, porque o Senhor tem poder para isso. Visita, papai, em nome do Senhor Jesus, aqueles, papai, que têm vivido em doutrinas, Espírito Santo de Deus, a qual tem desagradado ao Senhor, que haja libertação, transformação para essas vidas, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, crendo no milagre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que a graça, a paz, o amor, a comunhão e a consolação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós, não só por hoje, mas para todos sempre. Que todos possam dizer amém. Receba a graça do Senhor sobre a sua vida. Receba o espírito de um verdadeiro adorador sobre a sua vida, para que mais pessoas conheçam o Senhor e passam a dizer: não conhecemos pelo que você falou, mas agora sim pelo que nós vimos, ouvimos e recebemos. Amém? Que Jesus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Fica lá, paz. Ô, glória!